Alexandre de Moraes. Eu estava parando para pensar aqui e eu percebi que Alexandre de Moraes está como um sol. Ele virou um grande agregador de relatoria, ou seja, hoje ele é um relator de todas essas ações que envolvem o 8 de janeiro, a trama do golpe, Jair Bolsonaro, família do Bolsonaro, enfim, ele está relatando tudo acaba caindo nas mãos dele, além de agora também ter um holofote que vem dos Estados Unidos por conta das sanções lá que foram anunciadas pelo secretário Marco Rubio. O que a gente pode dizer de Alexandre de Moraes hoje como um personagem político? Bom, ele acaba atraindo, né, por prevenção, tudo que seja relacionado a Bolsonaro, né, em função dos inquéritos que foram abertos de ofício lá atrás, né, o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, enfim, esse arcabouço aí que o STF acabou criando, né, para que tudo seja encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, tudo relacionado tudo relacionado diretamente ou indiretamente, né? Que o Alexandre de Moraes tornou-se um personagem político, assim como outros ministros do STF, isso é evidente, já foi dito aqui por mim, né? Imagino que não só por mim. Esse anúncio de que vistos serão retirados, né? Não serão dados vistos de entrada nos Estados Unidos, ou vistos serão cancelados, né, para quem se envolve em censura a cidadãos americanos que, estando em solo americano e utilizando plataformas americanas, não são censurados, né, por esse personagem. Bem, isso era esperado, né, já estava no radar, né. Não há muito o que fazer, porque, como já foi dito, inclusive, por diplomatas brasileiros, a política de vistos é absolutamente nacional, cada país tem a sua política de vistos, deixa entrar quem quiser, né? É, Apesar de desfazerem desse, começarem a desfazer, isso não é tão importante, é um ponto importante, quer dizer, você ter um ministro ou alguns ministros da sua Suprema Corte impossibilitados de entrar nos Estados Unidos é, é ruim para a imagem do país, obviamente é ruim também para eles, por mais que eles não tenham plano de viajar aos Estados Unidos nos próximos tempos, né, como já foi dito, parece que o Moraes andou dizendo isso, ainda assim é uma restrição que não pega bem, né? Não pega bem, ainda mais por esse motivo aí. Eu acho, veja, na verdade os Estados Unidos estão defendendo os interesses das big techs que não querem ser reguladas. Quer dizer, tem aí um contexto que os jornalistas e os políticos do governo, principalmente, estão colocando, né, como pano de fundo. Bom, gente, o estranho era sob o Biden, os Estados Unidos não adotarem posições de força para defenderem as suas empresas, né? Independentemente das empresas estarem corretas ou não estarem corretas, o fato é que os Estados Unidos sempre foram um país, né, que defende, né, os seus interesses econômicos, os interesses das suas empresas, né, porque não vamos esquecer que o grande negócio dos Estados Unidos é fazer negócios, né? E as big techs hoje são uma grande fonte de receita, são quase um dos pilares, né? Eu acho que na verdade já são, né, um dos pilares da economia americana, né? Então, assim, era óbvio que em algum momento os Estados Unidos tomariam uma posição, né, de defesa mais firme, né, dos seus interesses, tá? Dos interesses das big techs, são interesses americanos, né? Agora, é claro que existe aí uma moldura política dada pelo Trump, pelo Bolsonaro, pela reação ao Bolsonaro no Brasil, pela reação ao Trump
não só nos Estados Unidos, mas também em outros países. Quer dizer, então, é óbvio que a moldura política, ela existe, ela é presente, ela é importante, né? Mas a questão de fundo é que é a defesa dos interesses americanos, né? Quer dizer, aí você pode dizer, bom, mas não é legítimo. Bom, é legítimo, né? É legítimo. Desde que você não mate ninguém, quer dizer, é legítimo que um país defenda os interesses das suas empresas no exterior, né? Aliás, não é só compreensível, como é necessário, como é mais do que legítimo. Então, é, eu não sei se esse tipo de sanção, né, é suficiente para que a regulação, né, das plataformas seja interrompida, ou seja, atenuada, né, nos diferentes países, né, como no Brasil. O STF agora vai voltar a falar de regulação das redes. O governo Lula vai voltar a emplacar uma lei, né, vai tentar emplacar uma lei de regulação. Olha aqui, Neila, agora estendendo para esse ponto, eu acho que regulações elas devem ser frutos de consensos na sociedade, né? O que você vive neste momento é uma divisão tamanha de concepções e tentativas de censura tão explícitas, tão óbvias, né? Que é difícil você interpretar uma regulação não sendo como não sendo um ato censório, né? Então, assim, fica ainda mais praticamente às vésperas de uma eleição presidencial, como é no caso do Brasil, né? Então, esse ambiente muito tumultuado que nós vivemos, né, de um lado e de outro, né, cria um universo, né, de desconfianças, e muitas delas baseadas em fatos reais, né? Houve atos de censura no Brasil, né? O ministro Alexandre de Moraes vem sendo censório, né? Embora o negue, né? Que fazem com que essa discussão fique muito contaminada, né? Era preciso que houvesse uma certa tranquilidade. Veja, do ponto de vista político, jamais haverá uma serenidade total, né? Mas alguma tranquilidade para que um projeto de regulação seja fruto de um consenso da sociedade brasileira dos seus diversos lados, né? Dos seus diversos pontos de vista ideológicos, inclusive. E não é o que está acontecendo. Se você tem um projeto de regulação que seja fruto de um consenso, ficaria muito mais fácil você fazer frente à pressão, no caso dos Estados Unidos, que são a pátria das plataformas, das redes sociais e tudo mais. Então, veja como está tudo relacionado e tudo está um pouco confuso, aliás, bastante confuso e encruado, né? Tá, eu não vou deixar de falar sobre isso, desse gancho das big techs e de redes sociais, internet, porque você falou sobre isso, sobre censura, sobre big techs, sobre redes sociais em cada um dos países, enfim, cada país tem a sua censura, tem seu jeito de pensar, enfim. Mas a gente teve uma viagem agora importante do presidente Lula à China, há pouco tempo, onde o holofote, que seria parcerias comerciais e parcerias políticas, acabou se tornando a fala da primeira-dama sobre uma possível censura da rede social TikTok aqui no Brasil. Depois, esse assunto acabou se escalonando de uma forma ainda pior, porque o presidente Lula disse que apenas pediu a Xi Jinping que enviasse alguém da confiança dele aqui para o país para poder falar e analisar a questão das redes sociais. Janja que estava muito preocupada com a questão da direita, do crescimento exponencial da direita nas redes sociais, e lembrando que ano que vem é ano eleitoral e a internet vem ganhando destaque na divulgação dos candidatos. Então, de fato, esse é um assunto muito importante no momento, até para a primeira-dama. Na verdade, eu achei curioso na época, que eu acho até que eu escrevi sobre isso, na época, né? Faz que 3 semanas, qualquer coisa que vai.
aqui o tempo está passando tão rápido, né, que a gente já fala em época em relação a poucos dias, né? Mas o que me chamou a atenção foi que, o primeiro momento, o foco foi dado à fala, ao fato da Janja ter sido inconveniente, né, no encontro com o Xi Jinping. Na verdade, o que me causou muito mais espanto foi justamente, né, esse pedido, né, do Lula e da Janja, né, para que o Xi Jinping enviasse um enviado de confiança dele, né, ao Brasil, né, para, vamos ser muito claros, para censurar o TikTok no Brasil, né? Olha, sinceramente, se existe um ataque à soberania nacional, ela foi feita pelo presidente da República e pela primeira-dama, né? Porque você querer censurar cidadãos brasileiros, chamar um representante de uma potência estrangeira, né, para censurar cidadãos brasileiros no Brasil, olha, isso é um troço sério, viu? É muito mais sério do que a gente imagina. Enfim, deveria ter sido um objeto de observações muito mais duras da parte da oposição, a meu ver, né? Estrangeira Agora, que não é uma diplomacia, não é uma não, não, democracia. não. Não, não, não. É uma das ditaduras mais fechadas, né, do mundo, né? É, eu, eu, é, eu acho isso mostra só, justamente, que, na verdade, não se está querendo regular, né, para salvar as criancinhas de Isso. pedófilos, né? Se está querendo, na verdade, censurar, né, as vozes da oposição. Porque vamos ser muito objetivos, Neila. A direita dá um baile na esquerda, nas redes sociais, Sim. certo? A direita tem a linguagem das redes sociais, tem a rapidez das redes sociais, né? Tem um número de pessoas que não recebem dinheiro, fazem espontaneamente, né, a militância, né? Enquanto a esquerda, ela não entendeu. E olha, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Veja o exemplo nos Estados Unidos também, né? Na Europa, né? A direita é muito rápida, a direita é muito melhor do que a esquerda. Inclusive cria esses influenciadores, né, de uma maneira muito mais orgânica, né? Por exemplo, na França, o Jordan Bardella, né, que é do partido da Marine Le Pen, ele se fez no TikTok. O sujeito é um monstro no TikTok, né? Sabe fazer, né? Você, no Brasil, a direita conta com, independentemente não estou julgando o caráter de ninguém aqui, mas esse Nicolas Ferreira virou um pesadelo para o PT, né? O PT tentou, em algum momento, aliciar influenciadores que já estavam, né, na internet, que não atuavam na política, né, e que passaram a atuar na política, como esse Felipe Neto, né? Mas, obviamente, não teve o mesmo sucesso, né, porque é preciso ser da política para ser um bom influenciador político, né? Os outros cansam, os outros não sabem direito como se movimentar nesse universo, né? O PT contratou aquele outro lá, aquele Janones, mas o cara não chega ao joelho do Nicolas Ferreira em matéria de rapidez, de sacada, de habilidade, de presença, né? E, além de tudo, depois acabou tendo problemas com a justiça, né? Então, assim, é, como a esquerda não sabe, a impressão que fica, né? E eu estou sendo bondoso ao falar impressão, porque, na verdade, é uma convicção, né? Não só minha, é que, como a esquerda não consegue ter o mesmo alcance da direita nas redes sociais, então vamos censurar as redes sociais, né? Esse é o ponto. E aí ficam com essa coisa de fake news, como se esse fosse a questão fundamental da política. Não é, não é, não é.
Eu acho que as redes sociais, elas são grandes disseminadoras de fake news, mas elas também são elas também funcionam para desfazer rapidamente fake news. Não há fake news que sobreviva durante muito tempo na internet, você entendeu? Nas redes sociais, porque sempre haverá aqueles que rapidamente também negam. Tem um efeito residual, as fake news? Tem. Por exemplo, no caso do presidente da França, vai ficar na França ainda, né? O Emmanuel Macron, a mulher, a Brigitte Macron. Essa história de que a Brigitte Macron é homem, né? Tentaram fazer isso também com a Michelle Obama, né? É, isso está na internet, mas obviamente não é uma fake news que seja determinante para estabelecer os rumos da política francesa, né? Porque aquilo que é de verdade fake news, que afeta seriamente as, uma eleição, né? Isso é desfeito, né? Não é verdade que o Trump tenha sido eleito em função de fake news. Não, o Trump foi eleito porque representa, né, uma massa de americanos descontente com a esquerda americana, com a centro-esquerda americana, né, que avançou demais e de uma maneira até autoritária na pauta de comportamento, né, não entregou na economia aquilo que prometia, né, e o Trump será destronado se não entregar aquilo que prometeu também, independentemente das redes sociais, né? As campanhas hoje, ainda mais em países que contam com uma internet universal, rápida, que todo mundo tem acesso, elas são feitas nas redes sociais, né? Cada vez mais. O Brasil a coisa só não está inteiramente nas redes sociais porque boa parte dos brasileiros não contam com internet rápida ainda, principalmente da classe D e E, que ainda estão na televisão. A televisão ainda tem um papel importante nas campanhas eleitorais brasileiras, mas esse papel vai diminuir e vai chegar um ponto que será muito pequeno, chegar um momento que será muito pequeno, assim como acontece nos Estados Unidos, né? Quer dizer, a televisão só tem importância se ela é repercutida na internet, nas redes sociais. Então, assim, o quadro geral é esse, quer dizer, ou você aprende a fazer rede social, né? A dar o seu plano na rede social, né? A reagir na rede social, né? Ou você está fadado a perder a eleição, né? Quer dizer, pelo menos a sua campanha não será tão efetiva assim, né? Esse é o dilema da esquerda, né? E a esquerda ainda está com esta visão autoritária de que, então, bom, já que a gente não sabe fazer rede social, vamos censurar as redes sociais. Interessantemente, o Supremo Tribunal Federal também encontrou um timing do nada para pautar mais uma vez as Big Techs. Do nada. Você sabe, o bolsonarismo acaba sendo pretexto para tudo, né? Agora, como a gente dizia aqui no programa passado, o fato é que o Jair Bolsonaro é o único, ainda resta, né, como o único líder verdadeiramente popular dessas lideranças todas, né? É o único que leva a gente para a rua, né? Aliás, o Brasil é muito engraçado, né, Neila? Porque a gente acha aqui que levar 50 mil pessoas para a rua é pouco, né? É só no Brasil que a gente acha pouco, 50 mil. Que inventaram essa coisa do milhão, né? Que as manifestações do Brasil têm 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É óbvio que não tem 1 milhão, hein? Não há manifestação no Brasil que tenha levado 1 milhão de pessoas para a rua. Isso é papo furado. Não cabe 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, por exemplo. Certo? Então, se você leva 50 mil, você leva 100 mil, se você leva 150 mil, gente, isso é um espanto. Em qualquer país é um espanto, né? Você ser capaz de levar dezenas de milhares de pessoas às ruas. Quer dizer, e neste momento, ele pode até ter perdido, e perdeu, né, um pouco enfim, da sua capacidade de levar a gente para a rua, né, mas o fato é que o Bolsonaro é o único que leva muita gente para a rua. O Lula não leva. Bom, tanto que o Lula, no último 1º de maio, nem apareceu em São Paulo para não repetir o vexame do ano anterior, né? As Eu Big não Tech estou.
Agora estou ouvindo. Então, estava dizendo que a gente fez um giro aí de notícias. Saímos de Netanyahu para Alexandre de Moraes, Big Techs e Bolsonaro. Foi um bom resumo aí da nossa conversa de hoje. Uma volta ao mundo em 10 minutos. Exatamente. Obrigada mais uma vez, Sabino. Gente, coluna do Mário Sabino lá no portal metrópolis.com. Até a próxima, Sabino. Até a próxima. Obrigado, Neila.